Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá, então. Oficialmente, sejam bem-vindos ao webinar Identidade da Riqueza, tá? E o que nós vamos falar aqui hoje, né, é sobre o que realmente separa quem está prosperando, né, de quem já perdeu muito tempo tentando. De quem aí está batendo a cabeça, de quem aí está nas tentativas e não está conseguindo ir para o próximo nível, e não está conseguindo chegar onde você gostaria de chegar, onde a sua alma pede que você vá, tá bom? O meu objetivo aqui não é trazer técnicas para vocês, sabe? Eu quero trazer aqui entendimento. Eu quero trazer um entendimento e eu quero mostrar para vocês, né, o porquê, se você não mudar a maneira como você está sendo, se você não mudar quem você realmente é, nenhuma nova estratégia vai funcionar para você por muito tempo. Você pode até alcançar um resultado momentâneo, mas isso vai se dissolver numa velocidade talvez até maior do que o que você conseguiu chegar lá. Porque, gente, a única chave capaz de desbloquear o seu próximo nível está na sua identidade. E o que é identidade, na verdade, gente? Identidade é a opinião, é o conceito que você traz sobre você mesmo, a opinião que você tem sobre você mesmo. O que você realmente acredita que você é. Então, é importante trazer esse conceito aqui de identidade, porque não tem nada a ver com número, documento, não tem nada a ver com uma imagem, unicamente uma imagem física que você vê no espelho. Identidade é uma coisa muito mais profunda. E ao longo aqui da nossa apresentação, eu vou trazer esse conteúdo mais aprofundado para você também, tá bom? Então, gente, ainda como objetivo aqui desse webinar, é que você saia com total clareza, né, do passo a passo, o que você precisa fazer para transformar, enfim, esses seus resultados de forma exponencial, sem que você continue cometendo os mesmos erros que você pode estar cometendo agora. Imagine que você está tentando levar o seu business, o seu negócio, para um próximo nível. E você pensa que o mais é importante a ser feito, a primeira coisa a ser feita é dobrar o tamanho da sua equipe, é mudar as estratégias comerciais. Talvez você esteja até pensando em mudar de profissão, porque você não está achando o porquê, o real motivo pelo qual você não consegue atingir o nível que você gostaria, tá bom? E mais uma vez eu afirmo aqui que é preciso que vocês entendam que o sucesso em todas as áreas da sua vida depende de como você enxerga a si próprio. E isso tem tudo a ver com as histórias que você está contando de você para você mesmo. Existe um programinha aí rodando é, dentro da sua mente que conta histórias suas para você mesmo de uma forma que não está te ajudando. E isso está te atrapalhando desbloquear os resultados que você tanto quer, sobretudo os seus resultados financeiros. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, tá bom? Mas antes, gente, eu gostaria de me apresentar, tá? Nem todos me conhecem aqui, algumas pessoas estão aqui pela primeira vez, e eu queria falar um pouco sobre mim, sobre a minha história, até porque tudo que eu estou falando aqui está baseado na minha história, está baseado na transformação que eu vivi ao longo dos últimos anos. Então, hoje me chamo Paula Jardim, meu nome é Paula Jardim, eu sou empresária e eu sou mentora de mentalidade próspera. Eu escrevi um livro com o nome de Inconsciente Milionário, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje.
Eu criei o programa Quem Ouve Enriquece, um programa que já transformou mais de 50 mil vidas ao redor do mundo. Sou criadora também do programa de mentoria Salto Quântico. Hoje eu tenho uma audiência aí de mais de 250 mil seguidores no Instagram. E tudo isso começou com um propósito, gente, com o propósito de conduzir pessoas a romper bloqueios mentais, emocionais e energéticos para viver a verdadeira prosperidade na vida e nos negócios. Tá? Então, todos os conceitos que eu vou trazer aqui para você hoje, ele se aplica tanto na sua vida pessoal, como na sua empresa, como nos seus negócios. Por quê? Porque se você está à frente de uma empresa, se você é líder de uma equipe, você está levando para esse ambiente, para essa situação, a sua identidade. O seu negócio, o posto que você ocupa dentro de uma grande empresa tem a ver, carrega a sua consciência. Então, hoje, se você está atravessando algum tipo de problema no seu trabalho, na sua empresa, é sobre você, não é sobre a empresa, tá? E isso pode parecer pesado, mas vocês vão ver que é a solução. A solução está em nós mudarmos, para ver todo o nosso entorno também mudar. Na proporção que a gente se transforma, os nossos resultados também são transformados, tá bom? Só que, gente, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, nem sempre foi assim. Eu não nasci assim. Eu não nasci pronta. Assim como acho que ninguém nasceu pronto, né? Eu tive a minha trajetória. E a minha trajetória também começou com muita dor, com muita frustração. Por quê? Porque eu comecei a empreender muito cedo. Após alguns fracassos como CLT, trabalhando em grandes empresas multinacionais, após 3 demissões consecutivas, eu resolvi que eu ia empreender, porque empreendendo eu entendi que eu teria mais controle sobre a minha vida profissional, já que eu estava, de certa forma, sendo vítima de algumas situações em que eu não tinha controle. Estava indo super maravilhosamente bem nos meus empregos, de repente aconteceu alguma coisa, demissão. E quando isso começou a acontecer comigo, eu falei: não, eu preciso ter um controle maior sobre a minha vida. Eu vou ter a minha empresa, eu vou ter o meu negócio, e assim eu vou evitar que esse tipo de coisa aconteça comigo. Só que quando eu fui empreender, quando eu comecei a empreender, eu não tinha ainda a mentalidade que eu tenho hoje. Eu não tinha ainda o conhecimento que eu tinha hoje. Então, a Paula, empresária que começou a empreender desde cedo na sua agência de propaganda, eu tinha uma agência de propaganda, eu tenho uma agência de propaganda até hoje que se chama Brasileira Propaganda. E eu tenho uma história de quase 15 anos já empreendendo nessa empresa, né? Empreendendo nesse ramo, no ramo de publicidade e propaganda. E foi aí que eu percebi que o problema não estava também em eu ser uma CLT ou eu estar empreendendo. Por quê? Porque mesmo como empresária, os meus resultados também continuavam muito aquém do que eu gostaria. Tudo bem, eu me sentia mais empoderada, eu sentia que o controle estava mais em mim. Mas por mais que eu me sentisse no controle, eu não conseguia fazer as coisas funcionarem como eu gostaria que elas funcionassem. Eu não conseguia elevar o meu faturamento, eu não conseguia levar a empresa para o nível de sucesso que eu queria, nível de sucesso que eu almejava. Então eu era essa Paula aqui, ó, a empresária lutadora, que vocês podem ver aqui no ponto A, que olhava para o ponto B, estava sempre pensando no que eu queria ser da minha vida, o que eu queria fazer, né? Onde eu gostaria que a minha empresa chegasse. Mas eu estava sempre batendo num teto ali, ó. Esse zigue-zague aqui era o meu teto, era o meu termostato financeiro.
Grandes oportunidades surgiam e, da mesma maneira que elas surgiam, elas desapareciam, elas não se concretizavam. E quando se concretizavam, se tornavam muito menores do que pareciam. Então, eu investia em um negócio, em um cliente em que eu achava que eu ia faturar muito dinheiro, coisas aconteciam, o projeto diminuía. Tinha erros durante a execução, eu tinha prejuízos. Enfim, a quantidade de dinheiro que chegava na minha mão era sempre a mesma, independente de quanto eu trabalhasse, de quanto eu arriscasse, do quanto eu investia em conhecimento técnico, né, aplicado ao meu trabalho. Enquanto eu investia em estratégias comerciais para prospectar clientes, eles vinham, mas vinham o quê? Atraído pela identidade que eu tinha. Então, os clientes vinham mais perdidos que eu. Porque aqui, gente, nesse momento, eu só queria prosperar, eu só queria vencer, mas eu não tinha nenhum conhecimento. Eu não tinha nenhum conhecimento de como as coisas realmente funcionavam. Então, eu estava tudo buscando tudo fora de mim. Eu busquei sócio, eu busquei parceiros, eu busquei formações, pós-graduações, né? Só que, gente, Deus é muito justo e o universo também. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar para vocês a partir de agora, porque talvez vocês já estejam num processo de evolução e estão achando que não estão tendo resultado. Por quê? Porque quando eu, Paula, empresária lutadora, estava sofrendo, estava frustrada, eu operava em uma determinada frequência. Em uma determinada frequência no qual eu não conseguia acessar as respostas que eu precisava para ir para um próximo nível. Então vejam que essas faixinhas azuis aqui que vocês veem aqui, ó, em cima dessa tela amarela, são níveis de frequência, estão representando níveis de frequência. E a Paula operava num nível de frequência aqui embaixo e sonhava em ter um resultado que estava num nível de frequência aqui em cima. Só que aí então a Paula começa a se questionar. Ela começa a se questionar: será que a vida é isso mesmo? Será que por mais que eu faça, os resultados nunca chegarão para mim? Nunca serão da proporção que eu sonho? Que eu acredito que eu possa conseguir com a minha inteligência, com o meu esforço, com o meu excesso de trabalho e dedicação? Gente, o sofrimento era tanto, as tentativas eram tantas, que eu já estava na dúvida de que se existia ainda algo que eu pudesse fazer por mim mesma, ou que eu deveria simplesmente ceder ao destino. Eu achava que, diante de tantas tentativas, talvez o que eu sonhasse não fosse para mim. Talvez Deus não tinha escrito aquilo na minha vida, né? Então, por mais que eu me esforçasse, eu nunca ia conseguir. Só que o sentir predomina. E lá no fundo eu sentia que tinha uma saída. Embora a realidade, a circunstância mostrasse o caos, eu sentia que existia uma saída. E eu comecei a fazer perguntas para mim mesmo. Hoje eu sei que não estava perguntando para mim. Hoje eu sei que eu estava perguntando para o meu espírito. Eu comecei a fazer perguntas do tipo assim: o que que eu estou errando? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso saber para sair dessa situação? Porque eu sei que tem um caminho, mas eu não sei o que é. E quando, gente, eu comecei a fazer esse tipo de pergunta, vejam só, eu já comecei a acessar respostas que estavam numa frequência mais alta. Porque tudo que você procura também está procurando por você. Você só precisa vibrar na frequência, na mesma frequência do bem que você quer. Naquele momento eu só queria uma resposta. E a resposta veio. A resposta veio e ela chegou até mim
através de um vídeo. Eu estava assistindo um vídeo de desenvolvimento humano no YouTube e apareceu para mim um vídeo do Bob Proctor. E nesse vídeo ele dizia que existiam muitos milhões prontos para entrar na conta de todos nós, mas que nós precisávamos saber como ir atrás deles, que nós precisávamos saber como atrair eles. E assim, aquilo me soou bastante fantasioso, mas eu assisti aquele vídeo uma vez, duas vezes, três vezes, comecei a assistir outro e mais outro, e aí então me inscrevi na newsletter do instituto dele no Canadá, e um dia chegou um e-mail falando que teria um webinar, ou que teria uma imersão com ele em Los Angeles, uma imersão que acontecia de 2 em 2 anos. E foi aí então que eu olhei o e-mail e falei: Uau, mas isso não é para mim. Será que eu dou conta? E falei: Deixa eu pensar. Nesse deixa eu pensar, eu fui para o salão de beleza lavar, cortar o cabelo. Enquanto eu cortava meus cabelos, apareceu o anúncio do evento para mim no Instagram. E eu, meu Deus do céu, será que eu tenho que ir nesse evento? Mais 5 minutos aparece de novo dizendo que os VIPs já tinham esgotado. Eu simplesmente parei, pedi para a moça: para, eu preciso fazer uma coisa. Fui lá, comprei esse ingresso, comprei essa entrada. E fui para Los Angeles. E fui para Los Angeles nessa imersão. E foi aí, nessa imersão, em que tudo começou a se abrir para mim por causa de um conhecimento associado a um método e prática. Então, essa Paula que eu mostrei para vocês, de 6 anos atrás, ela passou também por um processo, né, onde ela teve que reconstruir a identidade dela, a autoimagem dela, para que ela conseguisse ser hoje a mentora que já impactou 50 mil vidas, que já escreveu um livro, que dá palestras. Então, essa pessoa foi construída. Essa pessoa passou por um processo de transformação. Então, aqui eu tenho uma foto mostrando um pouco da Paula de 6 anos atrás e a Paula de hoje, né? E eu quero falar para vocês agora, aprofundar em como acontece essa mudança, como essa mudança acontece, como que você desbloqueia o próximo nível, tá bom? E eu quero trazer vocês para uma reflexão do tipo assim: a Paula de 6 anos era uma pessoa, tinha uma identidade. A Paula de hoje tem uma nova identidade. Há uma identidade pronta, uma identidade totalmente reprogramada? Gente, isso nunca para. Nós somos seres ilimitados. Então, a Paula de hoje não é mais a Paula de 6 anos atrás. E esse é um dos motivos que me traz aqui hoje para esse webinário também, porque eu trago novidades para vocês, tá bom? Então, se eu pegasse essa Paula e fizesse um raio-x interno, se eu pudesse colocar ela num aparelho de raio-x e falar assim: o que que é essa mulher por dentro? E depois pegasse a Paula de hoje, tirasse outro raio-x e falar: e essa mulher aqui por dentro? O que que ela é? Aqui está um comparativo prático, superficial, mas o suficiente para vocês entenderem. A Paula, de 6 anos atrás, era ignorante. Ela não tinha conhecimento, faltava conhecimento para ela. Hoje, a Paula é uma estudiosa do desenvolvimento humano. Hoje, a Paula é uma especialista nas ciências da mente. Eu era uma pessoa insegura. Eu era uma pessoa que buscava sempre me unir com alguém de alguma forma, colocava muita responsabilidade em cima do outro, porque no fundo eu achava que eu não dava conta, eu não confiava em mim. Hoje eu aprendi a desenvolver a autoconfiança, então é uma pessoa mais empoderada. Uma pessoa que falha muito, praticamente todos os dias. Mas eu sei que não existe outro caminho que não é confiar em você mesmo para você acessar o que você quer acessar.
Eu me vitimizava. Quando alguma coisa dava errado para mim na empresa, quando eu perdi um cliente, quando eu tinha um prejuízo num projeto, eu fazia questão de contar para todo mundo. Era um dia de tristeza e mais 30 dias de prorrogação de tristeza. Eu tinha que espalhar aquilo, sabe? Era uma forma de eu me vitimizar, de eu colocar a culpa nas outras pessoas, no mundo, nas circunstâncias. Hoje, gente, eu desenvolvi a autorresponsabilidade. Se eu errei, se eu quebrei, se eu fali, o que eu fiz de errado e o que eu posso fazer para consertar? O que isso me ensinou? Porque é tudo sobre mim. É tudo sobre mim, assim como é tudo sobre vocês. Era uma Paula distraída que não tinha foco, né? Eu era muito improdutiva também. Muito do que eu achava que era trabalho duro era distração. Hoje eu sou uma pessoa mais presente, mais focada, né? Se você pegar as minhas atividades hoje, é pouca coisa que eu faço por dia, só que eu faço focada com presença. Eu tinha muito baixa estima, até pela situação que eu vivia. Hoje eu estou focada em desenvolver meu amor próprio cada dia mais. Eu tinha uma atitude mental negativa. Hoje eu tenho uma atitude mental positiva. O que é ter uma atitude mental negativa e uma atitude mental positiva? Gente, uma pessoa que tem atitude mental negativa, ela só consegue enxergar o lado ruim das coisas. Uma pessoa que tem atitude mental positiva, ela fala assim: o que isso aqui tá querendo me dizer? O que isso aqui tem de bom que eu tenho que trazer para minha vida? Eu vivia em baixa vibração, eu tinha energia baixa, eu vivia com medo, mas um medo que me trazia muita dúvida e que me paralisava. Eu vivia na barreira do terror. Quem já é meu aluno aqui sabe o que é a barreira do terror. Eu vivia na barreira do terror. Hoje, gente, claro que eu tenho medo. O medo hoje é meu amigo, ele é meu aliado. E sempre que eu sinto medo, eu sei para onde eu tenho que olhar. Eu sei que eu tenho que desenvolver a minha fé. Eu sei que eu tenho que desenvolver a minha certeza para que o medo pare de me dominar. Essa Paula aqui, de 6 anos atrás, perseguia o dinheiro, perseguia o dinheiro, perseguia a prosperidade. Hoje eu atraio dinheiro, eu atraio prosperidade para minha vida. Por quê? Porque esse é o meu novo padrão. Esse é a minha nova forma de ser, de sentir e de agir. Porque eu disponibilizei grande parte do meu tempo e da minha energia mental aprendendo a escolher os meus pensamentos. Porque é uma equação e não falha, tudo começa pelos nossos pensamentos. E aí, tá, mas então a Paula de 6 anos atrás era totalmente diferente, elas não tinham nada em comum? Não, elas tinham algo em comum. As duas versões da Paula assumiam riscos, tanto a de 6 anos atrás como a de hoje. A única diferença, gente, é que a Paula de 5 anos atrás não sabia quem ela era, o que ela queria, para onde ela estava indo. Ela não tinha um objetivo claro e bem definido. E é muito diferente você simplesmente assumir riscos por assumir riscos, porque vamos lá, porque deixa a vida me levar, porque temos que viver, porque temos que trabalhar, porque temos que dar as caras para bater, do que você assumir risco em direção a algo maior, a algo que você decidiu que você quer, que você decidiu que você vai fazer, tá bom? Então, esse aqui é um ponto que eu trago aqui muito forte, porque eu vejo que algumas pessoas não saem do lugar porque elas não querem assumir riscos. Elas querem a certeza antes de dar o primeiro passo. Antes de saber exatamente o que elas querem da vida, elas já querem saber se vai dar certo. Entendeu? Então, para saber se vai dar certo, você precisa saber o que você quer. Então, eu queria que você refletisse agora, rapidamente, o que você realmente quer, né?
Como você realmente quer viver a sua vida? Que tipo de negócio você quer construir? Onde você quer levar a sua empresa? Como você quer ser lembrada? Como você quer viver os seus dias? Por que que você levanta da cama todos os dias? Por que que você põe o relógio para despertar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã? Por quê? Se você não tiver um objetivo claro e bem definido, a tua gasolina acaba e você cede às tentações do piloto automático. E eu tô trazendo isso aqui para vocês, gente, porque nós estamos aqui falando sobre identidade. O que é identidade? Identidade é um conjunto de padrão, um conjunto de padrões profundos, inconscientes, capazes de te levar a um determinado resultado ou de te impedir de chegar lá. Só que, mais uma vez, Deus é justo, o universo é justo. A identidade que você herdou, a identidade que você tem hoje, pode ser reprogramada, né? Ela pode ser reconstruída. Mas para isso, você precisa primeiro definir o que você quer. E esse é um gargalo muito grande. É um gargalo muito grande e tem a ver com o que eu vou falar com vocês, com a surpresa que eu trouxe para vocês, com a novidade que eu trouxe para vocês no final desse webinário, tá bom? Um outro ponto, gente, quando a gente fala de identidade, é a gente começar a se enxergar também não só como um ser físico e mental, e sim também como um ser espiritual. Porque nós, na verdade, somos um espírito, um ser espiritual que habita um corpo físico, né? E olhando da forma na integridade, né? Nós somos corpo, mente e espírito. E como nós estamos falando de identidade aqui, que é um negócio muito profundo, a nossa identidade tem também um DNA espiritual. E esse DNA espiritual é perfeito. O nosso DNA espiritual é perfeito. E enquanto seres espirituais, nós somos onipotente, onipresente e oniscientes. Nós somos seres ilimitados. Ilimitados. E aí, talvez você fale assim: poxa, eu não sabia disso. Então, talvez você ainda não expandiu, você ainda não cresceu, não só porque você não tem um objetivo, porque o seu objetivo estava muito pequeno, perto do que você pode ser, perto do que você pode ter e perto do que você pode fazer. Só que o que acontece? Você não sabia que você é infinito, você não sabia que você é um ser espiritual e que o DNA do seu espírito é perfeito e que você já nasceu com todas as habilidades que você precisa para conseguir o que você quiser na sua vida. E o que a sua mente pode conceber com a inteligência do seu espírito e a ajuda da sua mente, você pode concretizar. Então, gente, identidade não tem só a ver com o lado mental, tem a ver com o lado espiritual. Então, veja aqui que tá o verdade. Aqui a gente começa a descobrir que por que que pessoas vão tão longe e outras não saem do lugar? Porque elas não sabem nem quem elas são direito, elas não sabem do poder que elas têm, elas não sabem que elas podem conseguir qualquer coisa usando a inteligência do espírito delas. Tá bom? Então vamos lá. E aí, então, eu fui apresentada às ciências da mente. Eu comecei a entender como a mente funciona, né? E aí foi mostrada para mim essa figura, a figura do homem palito, que representa a mente. No círculo, na parte de cima, a mente, a nossa mente, e no círculo de baixo, o nosso corpo. A mente, dividida em parte consciente e inconsciente, e ali no inconsciente está a nossa identidade, a nossa autoimagem e, mais profundidade ainda, a nossa identidade. É ali que mora
a nossa identidade. É ali que mora o nosso poder de transformação. Ah, mas o nosso poder de transformação está no inconsciente? Não. O nosso poder de transformação está na nossa consciência. Mas como funciona isso, gente? A nossa mente consciente, extremamente poderosa e sábia, capaz de imaginar, de raciocinar, de pensar, ela nos dá as ferramentas para que a gente possa mudar esse programa que a gente herdou, esse programa que é inconsciente. Agora, é fundamental fazer essa mudança? É fundamental. Por quê, gente? Porque nós estamos 95% do tempo reproduzindo o nosso programa mental que está no inconsciente. E só 5% do tempo a gente está consciente. Então, aqui não adianta você querer brigar com um gigante. O poder do nosso subconsciente é imensamente grande, imensamente infinito, a ponto dele trabalhar 24 horas por dia ininterruptamente. A nossa mente consciente descansa enquanto você dorme. O seu inconsciente não. Então, vamos voltar aqui para entender por que saber das ciências da mente é tão importante. Porque você sabe que parte é consciente, é capaz de pensar. A outra parte é inconsciente, ela não é capaz de pensar, é a sua mente emocional. E essa mente emocional, ela traz aí, ela carrega todos os padrões que você recebeu desde a sua fecundação pelo seu DNA, geneticamente, né? Foi transmitido uma série de informações para você. E também do ambiente que você nasceu e foi criado até os 9 anos de idade. Porque até que você tinha 9 anos de idade, o seu consciente não existia. Ele era totalmente aberto. E tudo que você viu acontecer, tudo que você vivenciou, que as pessoas falavam para você, foram, foi aceito ali no seu inconsciente e se tornou parte do seu padrão, e se tornou parte da sua identidade. Ali, nesse período, foram incluídas crenças na sua mente que você entendeu como verdade. Foram incluídos formas de pensar sobre ganhar dinheiro, sobre prosperar, sobre viver no luxo, na riqueza e abundância, que você assumiu como verdade. Então, hoje, você tem um inconsciente que muito provavelmente rejeita dinheiro em algum nível, em alguma proporção. Se não rejeita, não sabe dominar essa energia, não sabe lidar com essa energia, porque você carrega aí, inclusive, feridas emocionais da sua infância, da sua ancestralidade, do seu passado. Então, o seu inconsciente, que é a sua mente emocional, que domina você, que está diretamente ligado ao seu corpo, e é isso que eu quero que vocês entendam, gente, que o inconsciente, ele tá no nosso corpo todo, tá? Esqueçam essa história de falar mente e corpo. Não. Isso tudo é inconsciente. A mente, ela não é o nosso cérebro. O cérebro é um órgão físico que você tem aí dentro da sua caixa craniana, que é por onde você acessa a mente, é por onde você acessa as atividades mentais. Mas a mente é uma energia e ela está no seu corpo todo. E é por isso, gente, que tudo o que você tem guardado aqui reflete no seu corpo. Aqui, ó, coloquei o seu coração em forma de sentimento. Então, tudo o que acontece aqui no seu inconsciente, né? Tudo que o seu inconsciente deixa passar para cá, que se torna uma verdade, é transformado em um padrão de emoção, em um sentimento. E o seu corpo sente e se comporta a partir dos seus padrões de sentimentos, conscientes ou inconscientes. E aí é por isso que você conscientemente quer ter um resultado, quer fazer determinadas coisas,
quer alcançar o próximo nível, mas o seu corpo não te obedece, porque ele obedece um padrão de emoção que não tem nada a ver com o que você conscientemente quer. Então aqui, ó, está a sua identidade, está a sua autoimagem, tá os seus padrões, tá o seu sistema de crenças, estão os seus paradigmas que fazem com que você tenha determinados padrões, padrões de pensamentos, o que você pensa sobre dinheiro, o que você pensa sobre ser rica, o que você pensa sobre ganhar muito dinheiro sem ter que trabalhar mais do que você trabalha, o que você pensa sobre ter dinheiro sendo que sua família não teve, o que você pensa sobre prosperar num planeta onde a maioria das pessoas, onde a maioria não, onde tem muita gente passando fome. Olha a confusão de pensamento que você tem guardado aí. Né? Quais são as suas atitudes diante do mundo? Também estão ligadas aos seus padrões de pensamento. Como você se comporta? O seu comportamento, gente, é o que determina o seu resultado, é o que determina quanto você tem no banco, é o que determina como é o seu corpo, é o que determina como são os seus relacionamentos. Só que um comportamento comandado por um inconsciente sabotador nunca vai te deixar ir para o próximo nível. Então, gente, onde mora o desbloqueio? Onde mora o desbloqueio? O desbloqueio está em você reprogramar o seu inconsciente, colocando ali padrões, formas de pensar que estejam alinhados com o que você quer, com o seu objetivo. Então, aqui, quando você reprograma o seu inconsciente, quando você passa por um processo de reprogramação mental, acontece um desbloqueio. Por quê? Porque aí você alinha o que você quer, o seu objetivo, que está aqui em cima, na sua mente consciente. Eu quero ser rica, eu quero ser abundante, eu quero faturar 1 milhão por mês, eu quero que a minha empresa seja maior, reconhecida XYZ. E eu penso, ajo sinto exatamente de acordo com os padrões do meu objetivo. E aí o meu corpo, ele age da maneira correta. Sem mudar o seu inconsciente, você tem um gigante super poderoso, um programa mental que domina você 95% do tempo, 95% do tempo, reproduzindo o que está escrito, o que está gravado aqui. Então pense que isso aqui, ó, é como um programa de computador. Se você não mudar o que está programado aqui, você não vai conseguir fazer o trabalho que você precisa. Se você não tiver um Excel, você não faz uma planilha, né? Então, se você não tiver uma identidade próspera, você não ganha dinheiro. Simples assim. Programa incompatível. Mente emocional incompatível com os objetivos que você quer. Desalinha sentimento, emoção, ação, não consegue chegar no resultado. Então, gente, o único meio é você passar por um processo de reprogramação, de identidade total. Só que, para isso ser profundo, você tem que saber quem você é. E você é um ser espiritual, poderoso, infinito, onipotente, onipresente e onisciente. Então você pode conseguir tudo o que você quiser, inclusive reprogramar a sua mente. O que para muita gente parece um bicho de 7 cabeças. E agora, gente, eu queria entrar aqui na segunda parte, que é como que a gente descomplica tudo isso, né? Como que eu faço esse monte de conhecimento ser útil para mim? Porque, assim, a gente sabe de muita coisa, a gente está na era da obesidade cerebral, mas como eu faço isso ser útil? Como eu posso fazer um conhecimento desse? Como eu posso transformar um conhecimento, um conceito, uma ciência como essa em algo, em um método capaz de quebrar padrões limitantes para tirar uma pessoa do piloto automático?
Como eu uso essa ciência para liberar bloqueios emocionais profundos, aqueles que você trouxe lá, ó, de 8, 10, 15, 20 gerações para trás, aqueles que foram implementados na sua mente, que você herdou ali do ambiente da sua infância, onde você estava sendo programado sem poder escolher o que você queria ser na vida, sem poder escolher o que você queria fazer, a forma como você queria viver, porque ali você estava totalmente vulnerável. Como que eu uso esse conhecimento para reprogramar o seu sistema autônomo e inconsciente para ele parar de te sabotar, para ele virar um aliado seu, para que então você tenha um sucesso fluido, para que seja normal para você ir subindo de nível, para que seja normal para você levar a sua empresa para um próximo nível, para o faturamento X, Y, Z, né? Como eu uso tudo isso para construir uma identidade poderosa, poderosa, capaz de operar na mesma frequência dos resultados que você deseja. Gente, eu falei para vocês que isso a gente se faz através da reprogramação mental, né? E como que isso acontece? A resposta está aqui, gente. Não tem como brigar. Você só tem que criar um novo modelo mental, fortalecer esse modelo até que o antigo se torne obsoleto. Então não adianta você querer que as coisas funcionem diferente, que o inconsciente funcione diferente para você, porque isso é lei, lei universal. Os seres humanos são seres espirituais que vivem em um corpo e têm uma mente. E isso não é diferente para ninguém. Você não é especial. Você também é um ser espiritual que tem um corpo e tem uma mente. E essa mente ela domina todos os seus hábitos 95% do tempo. Se você quer mudança, você tem que mudar. E para mudar, em vez de brigar com esse modelo, você vai criar um novo. Você vai criar um novo modelo até que esse se torne obsoleto. Mas como que a gente faz isso, gente? A gente faz isso usando seus próprios poderes. Que são os seus próprios poderes? São as suas faculdades mentais, como, por exemplo, o seu poder de pensar, o seu poder de imaginar, o superpoder que você tem de imaginação, de visualização. Você usa uma das suas faculdades mentais, que é a sua percepção. Você começa a racionalizar a sua percepção da realidade. Você começa a questionar as suas crenças. Será que isso é mesmo verdade? Ou será que é alguma coisa que colocaram aqui na minha cabeça, né? E a gente também, gente, pode conseguir esse processo de reprogramação através de algumas tecnologias. E que tecnologias são essas? Através de frequências transmitidas através de ondas e também através de orações, né? Eh, a ciência tem trazido muito, o poder das orações também, né. E só que existem, gente, muitas formas de rezar. Existem muitas formas de rezar, tá. Então, para reprogramar sua mente, você tem que contar com isso, com as habilidades que você já tem, da sua mente consciente, e com essas tecnologias. Tecnologias de som, das frequências, que são algumas transmitidas através de sons, e também de algumas práticas como orações. E, gente, eu consegui fazer isso. Eu consegui criar isso. Você sabe que a mente inconsciente, ela é extremamente criativa e poderosa, né? E quando eu criei o programa Quem Ouve Enriquece, eu tenho certeza que isso veio do meu inconsciente, que isso veio do meu subconsciente. Porque, gente, 6 anos, olhando para trás, em 6 anos, eu falo, meu Deus, como eu já sabia de tudo isso. Como eu consegui fazer isso, descomplicar uma coisa tão complexa em uma metodologia simples de ser aplicada.
um passo a passo simples, um passo a passo onde as pessoas simplesmente sabiam o que elas tinham que fazer dia após dia para melhorar, para reprogramar o inconsciente delas, o sistema autônomo delas e mudar os resultados. E eu pude perceber isso, né? Eu pude comprovar isso não só aplicando isso em mim, porque o que eu ensino hoje é exatamente o que eu fiz em mim, né? Como através de alguns alunos. E aqui, gente, o que me choca é a diferença dos depoimentos. Por quê? Porque a gente vê aqui uma pessoa que estava muito feliz, porque com o programa conseguiu realizar o sonho de ter uma S10 e construir uma piscina na casa dele, né? Nós temos aqui depoimentos de pessoas que conseguiram desenvolver um negócio e estão operando em nível de Estados Unidos e América Latina. Simplesmente porque reprogramaram o seu inconsciente, reprogramaram a sua identidade e agora possui no seu subconsciente um aliado e não um sabotador. E por que que eu acho importante trazer esses depoimentos aqui para vocês, gente? Porque o tamanho do resultado não depende do processo. O tamanho do resultado depende do que a sua consciência consegue te mostrar que é possível. O tamanho do resultado tem a ver com o tamanho do objetivo que você se propõe a lançar na sua vida. Então vejam que o nível de complexidade, né? O processo para você comprar uma S10 e construir uma piscina na sua casa é a mesma coisa. A reprogramação é a mesma para você ter uma empresa que opera em vários continentes. O que diferenciou aqui? O objetivo. O objetivo. Por quê? Porque o objetivo é que vai determinar quem você é. Que vai dizer que tipo de identidade que você tem que desenvolver, que programa que você tem que colocar para rodar no seu inconsciente, né? Então eu trouxe aqui alguns depoimentos acho que eu não lembro o nome dele, acho que é o Roberto. Trouxe aqui o depoimento de um empresário internacional, tá aqui o nome da empresa dele, se vocês quiserem pesquisar, tirar as dúvidas de vocês. Tenho aqui outros depoimentos, pessoas que triplicaram a renda, pessoas que desbloquearam muito dinheiro inesperado também. Isso era uma coisa que acontece bastante com os alunos do Quem Ouve Enriquece. E, gente, o sucesso desse programa é tão grande que já são mais de 50 mil alunos ao redor do mundo, em mais de 12 mil países, são milhares de depoimentos, e eu faturei milhões de reais com esse programa. Então, assim, foi a ideia milionária, vamos dizer assim, o meu inconsciente me deu, né? Por quê? Porque eu tinha como objetivo desenvolver um método que eu conseguisse ajudar as pessoas com efetividade e eh, e com facilidade, descomplicando, né? Então, se tem algo que eu posso falar hoje é que esse programa, esse, essa metodologia de reprogramação mental funciona, tá? Funciona. Só que, gente, o que que acontece, né? Há 6 anos atrás, a Paula era uma pessoa. Então, a Paula, que criou esse programa há 6 anos atrás, né? Ela também não parou no tempo, né? Os meus objetivos mudaram, é, alguns eu estou ainda em processo de manifestação. Eu continuo, sim, aplicando essa metodologia em mim, né? Eu não, só que em paralelo eu também não parei de estudar, né? E o que me faz continuar estudando é a vontade que eu tenho de continuar ajudando as pessoas, porque isso se tornou um propósito para mim.
A partir do momento em que eu saí de um estado de sofrimento e frustração e consegui ver a luz no fim do túnel, o meu propósito de vida mudou. Eu entendi que eu poderia contribuir com muito mais pessoas, contribuir muito mais com o mundo do que se eu fizesse o que eu estava fazendo naquele momento. Então, hoje eu continuo sendo uma empresária do ramo de comunicação, tenho uma agência de propaganda? Sim, mas a minha energia está 90% aqui. 90%. Hoje, a minha identidade é de uma mentora de prosperidade, tá? E eu não paro de me desenvolver, de investir em mim mesmo por conta disso. E hoje, né, o que eu tenho, assim, para dizer para vocês é que eu entendo que o programa Quem o Enriquece, apesar de todos os resultados que ele já trouxe, né, ele merece ainda mais da minha energia, da minha dedicação, dos meus conhecimentos e da minha experiência. Ah, mas isso já não estava lá no programa Quem o Enriquece? Estava em um formato onde de autoaplicação, onde você comprava um treinamento gravado e você se autoaplicava e você tinha ali uma ajuda de um suporte técnico para tirar suas dúvidas ou não. E, gente, como tudo na vida tem ciclos, né? E a gente tem que aprender a encerrar ciclos, porque senão novos ciclos não começam na nossa vida. Eu decidi que a partir de hoje, e é de hoje mesmo, tá? Porque até ontem eu vendi Quem Ouve Enriquece, tá? O programa Quem Ouve Enriquece, no modelo de autoaplicação, não existe mais, tá? Ele não vai mais existir. Por quê? Porque durante todos esses anos que eu estudei e eu implementei tudo isso na minha vida, eu pude perceber que conforme a gente vai traçando novos objetivos, né, a gente vai precisando criar uma profundidade desse conhecimento, porque quanto maior o objetivo, maior a resistência. E muitas vezes, quando você não tem alguém para te ajudar, você para. Você para. Você para porque você acha que você não vai dar conta, né? Então, depois de muitos anos de estudo, de implementação, de prática, eu pude perceber que eu poderia trazer ainda mais para esse programa se eu tivesse junto com vocês durante todo o processo, né? Se eu pudesse acompanhar vocês durante todo o processo do Quem Ouve Enriquece, né? E o que mais me incomodou durante esse processo foi o fato, durante a minha trajetória, é que em alguns momentos eu me senti sozinha, só que eu não fiquei sozinha. E eu procurei ajuda. E sempre que eu procurei ajuda, e eu procuro ajuda, hoje em dia eu nem procuro mais, porque eu nem deixo de ter ajudas. A minha mentoria vence, eu já estou renovando. Entendeu? Por quê? Porque é o melhor investimento que eu faço, é em mim mesma, né? Então, eu entendo que hoje o que pode trazer tantos alunos que já fazem parte do programa Enriquece, como os alunos que vão decidir entrar num programa de acompanhamento de prosperidade junto comigo, não é mudar a metodologia, e sim dar o meu acompanhamento, para que eu ajude a destravar cada um de vocês. Então, hoje, o que eu trago aqui para vocês é uma nova versão do programa do Quem Ouve Enriquece, onde eu, junto com o programa, tem um acompanhamento premium, né? O que seria esse acompanhamento premium? Agora, gente, no programa Quem Ouve Enriquece, você vai ter o meu acompanhamento através de encontros mensais ao vivo, onde vocês poderão tirar todas as suas dúvidas. E vocês também terão um acompanhamento contínuo, personalizado de um conselheiro de sucesso. Ou seja, você entrou no programa, você vai poder contar com a minha ajuda e também com um conselheiro de sucesso, o qual você vai poder acionar quantas vezes você precisar para te ajudar
a implementar as estratégias do programa, tá? Eu também desenvolvi uma nova forma de aplicar o programa. Hoje o programa ele é aplicado de uma forma um pouco diferente, tá? Você tem uma fase de preparação que dura 7 dias. E depois você entra para uma fase de reprogramação de 21 dias. Então, o seu primeiro ciclo dentro do programa Quem Ouve Enriquece hoje, ele tem 28 dias. Ah, mas então é 28 dias e acabou, tô pronta, minha identidade está construída? Não. Nós estamos falando de ciclos. Então, o seu primeiro ciclo, ele tem 28 dias. A cada 21 dias, você vai fazer uma autoanálise, você, junto com o seu conselheiro de sucesso, ou junto comigo nos encontros ao vivo, e você vai traçar uma nova estratégia de reprogramação para o seu próximo ciclo. Tá bom? Por isso, gente, que é muito importante a gente ter oportunidade de contar com a ajuda de quem chegou lá, né? E eu, modéstia à parte, criei o programa, né? Então, vamos lá. Aí, então, como é hoje o, o programa, né? Imagine que você faça hoje a sua inscrição. Você faz hoje a sua inscrição para o novo programa Quem o Enriquece com acompanhamento premium. Esquece a autoaplicação, você vai ter um acompanhamento durante todo o programa. Você recebe o acesso imediato, né? Você conclui a sua semana de preparação, que é de 7 dias. Você assiste a um conteúdo do módulo 1. Após assistir o conteúdo do módulo 1, que é sobre objetivos, nós vamos destravar aqui objetivos imensos na vida de vocês. Objetivos realmente capazes de fazer vocês expandirem, tá? Porque o real objetivo de um objetivo é de fazer crescer, tá? Então, você vai assistir um módulo sobre objetivos e aí você vai passar pelo conselheiro de sucesso para validar o seu objetivo, para ver se tem clareza, para ver se tem coerência. E aí você vai para o seu processo de reprogramação mental, de reprogramação de identidade alinhado àquele objetivo. Alinhado àquele objetivo. E aí você fica ali no seu ciclo de 21 dias, reprogramando a sua identidade focada naquele objetivo. Dali 20, passou o ciclo de 21 dias, você vai perceber os ajustes que você tem que fazer. E aí você continua. Mais 21 dias. Passou mais 21 dias, que ajustes eu vou fazer agora? Você vai ver que de 21 em 21 dias, você vai reconstruindo uma nova identidade, capaz de levar você para o seu objetivo e te manter lá nesse lugar. E uma vez que você começou o processo de reprogramação, você também já pode começar a participar dos encontros ao vivo comigo, tá? Que serão sempre na última quinta-feira de cada mês. Então, gente, eu vou aqui listar de novo tudo que mudou, tudo que você vai ter agora disponível para você dentro do programa da nova metodologia do Quem Ouve Enriquece com acompanhamento premium. Então, você vai ter novos conteúdos, novas aulas gravadas em vídeo com conteúdo prático e de valor, tá bom? Você vai ter acesso a áudios de reprogramação mental com tecnologia frequencial, auto-hipnose para acelerar o aprendizado e gerar resultados mais rápidos. Você vai ter acesso a meditações guiadas para potencializar o seu processo de reprogramação. Material didático completo em apostila. Você vai ter uma apostila onde você vai fazer por escrito todas as atividades do programa. Né? Então, para você não se perder, você vai assistir uma aula, vai lá e completa a sua apostila, assiste outra aula, completa a sua apostila. Você vai ter acesso à comunidade de alunos no WhatsApp, um acompanhamento próximo e individual com seu conselheiro de sucesso e encontro mensais ao vivo comigo, Paula Jardim, para tirar suas dúvidas. O novo formato do programa, gente, traz um acesso de 6 meses. Ah, por que você não está pondo um ano? Porque, gente, quem enrolar 6 meses, se você não fizer o que você precisa fazer em 6 meses, você não vai fazer em um ano, tá?
E eu tô mudando a metodologia, tô colocando o meu, tô mudando a entrega, né? Não a metodologia, tô colocando a minha energia aqui porque eu realmente quero ver vocês voarem, eu quero ver vocês terem resultado, né? E hoje, gente, eu não teria como manter toda essa estrutura cobrando R$ 297 por mês. Então, a partir de hoje, o programa Quem Ouve Enriquece, nesse novo formato, com tudo que eu passei para vocês, passa a custar R$ 1.497 à vista, né? Isso para você ter acesso a 6 meses de programa. Eu disse lá no começo da nossa reunião, do nosso webinário, que eu traria uma surpresa especial, um presente para quem estivesse aqui, né? E o que eu trago para vocês hoje é a oportunidade de vocês entrarem no programa como embaixadores do Quem Ouve Enriquece, com um desconto de R$ 500. E você vai pagar só R$ 997 à vista, ou você pode parcelar esse valor em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Isso e ainda, para você fazer a sua inscrição hoje ou nas próximas 24 horas, você ganha mais 6 meses de acesso como bônus. Então, você vai ter acesso a tudo isso por um ano e não apenas por 6 meses. Isso oferta válida para hoje e nas próximas 24 horas. Tá? Então, eu vou aqui, ó, recapitular. O que você vai ter acesso ao que Ouve Enriquece? Novas aulas em vídeo com conteúdo de alto valor. Áudios de reprogramação mental, com tecnologia frequencial, auto-hipnose para acelerar o seu aprendizado e gerar resultados mais rápidos. Meditações guiadas, material didático, apostilado, comunidade de alunos, acompanhamento próximo e individual do seu conselheiro de sucesso. Gente, após vocês passarem pelo módulo 1, você vai agendar uma reunião com seu conselheiro de sucesso. Você vai fazer uma chamada com ele no Zoom. Não é papo de WhatsApp, tá? É profundidade, é mudança de identidade, é resultado, é próximo nível, tá bom? E ainda depois você vai participar dos encontros ao vivo comigo, Paula Jardim. E você, teoricamente, teria acesso por 6 meses. Por R$ 1.497. Hoje você leva tudo isso que eu falei por R$ 997 à vista. É um bônus de R$ 500 por você estar sendo embaixador do programa. Por você ser embaixador do programa Quem Ouve Enriquece. Tá bom? E ainda você leva bônus de mais 6 meses de acesso. Você fica com acesso a tudo isso, inclusive ao seu conselheiro de sucesso e as reuniões ao vivo mensais comigo pelo período de um ano, tá? Isso tudo para você ser o embaixador do novo formato do programa. Eu estou muito feliz, gente. Eu tenho certeza que isso aqui é tudo que vocês precisam para realmente ir para o próximo nível, tá bom? Então, eu vou pedir para a Catiúcia, que está aí ouvindo a gente, coloque o link para quem quiser fazer a inscrição já, hoje, valendo para as próximas 24 horas. Mas eu tenho uma situação ainda mais especial para quem já é aluno do programa, né? Para quem já é aluno do programa e quer ter acesso a esse novo formato, eu estou fazendo um cashback. Eu estou devolvendo para você, em forma de desconto, o valor que você investiu no programa, de R$ 297. Né? Então, você hoje paga R$ 700 à vista ou até 12 vezes de R$ 72,40 no seu cartão de créditos, se você já for aluno do Quem Ouve Enriquece. Então, qual que é a orientação? Eu já vou abrir para vocês fazerem perguntas, tá? Mas qual que é a orientação que eu dou para vocês? Eu quero que vocês, quem já é aluno, vai chamar a Catiúcia lá no grupo de WhatsApp. Vocês se inscreveram para o webinário, né? Então, vocês vão ter essa oportunidade de ingressar no novo formato do programa com esse desconto. A gente vai abrir o WhatsApp lá do webinário. Você vai falar com a Catiúcia, que você já é aluno, ela vai te dar o link com o valor de desconto para você
fazer a sua matrícula, a sua inscrição, se você quiser continuar nessa jornada comigo, tá bom? Detalhe importante, gente. Se você entrar no programa hoje ou nos próximos dias, no dia 25/8, você já vai poder agendar a sua reunião com o conselheiro de sucesso. Só que tem mais um detalhe. Para os embaixadores do programa, que são as pessoas que vão entrar agora ou nas próximas 24 horas, o conselheiro de sucesso, a reunião que você teria com o conselheiro de sucesso será feita comigo, tá? Então você terá a minha ajuda individual em uma call pelo Zoom para alinhar os seus objetivos, alinhar as suas metas e sair dali com um modelo de reprogramação que você vai seguir nos próximos 21 dias, tá bom? Essa é a novidade que eu trouxe para vocês. E agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, tanto quanto ao programa, quanto ao conteúdo. Quero que vocês sintam-se à vontade. Tá bom? Obrigada. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês podem. Ó, aqui o Adolfo Chítula. Pode fazer, Adolfo? Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Paula, eu queria saber da tua parte, como é que foi eh, se encontrar com Bob Proctor, o grande mentor que faleceu em 2022, né? É. Como é que foi? E uma vez que ele falava a língua inglesa, Hum, essa formação que você teve certamente foi uhum. eh, Sim. pela mesma língua. Como é que você interagiu? Você fala inglês? Como é que Sim, é? eu sou, Então, eu eu sou fluente queria em inglês. entender isso. Eu sou Ah, fluente em ok. inglês, né? Então, E- essa é uma das coisas que me ajudou bastante, né? Porque realmente não, o evento não é transmitido em outra língua, não tem tradução simultânea, nada. Era só em inglês mesmo, língua nativa dele. Então, assim, foi uma experiência que eu agradeço todos os dias até hoje, porque a gente sabe que oportunidade podem surgir várias na vida, mas nunca a mesma, tá? Então, se você perder algumas oportunidades na vida, você vai ter outras oportunidades, mas a mesma, não. E se eu não tivesse naquele momento tomado a decisão que eu tomei de fazer a minha inscrição, eu nunca mais teria passado por isso, porque foi a última imersão que ele fez ao vivo. Depois veio a pandemia, depois ele morreu. Então, assim, foi assim, realmente é algo que mudou a minha vida e eu, assim, agradeço todos os dias por isso, por ter tido essa oportunidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, muito obrigado, consegui perceber. Obrigado. Você é E aluno do desejo. Quem Ouve Enriquece? Como que é? Eu fui aluno em 2022. Eu estive em Uhum, Angola, agora estou aqui no Brasil, né? Com uma uhum, formação. E também fui aluno dos 21 dias. uhum. Ah, do desafio. É o desafio de 21 dias, Aham, exatamente. Aham. tá. Maravilha. E agora você está diante de uma oportunidade de contar com a minha ajuda para colocar tudo isso em prática. Seja bem-vindo, tá bom? Sempre estive cá, né? Isso aí, ótimo. É, é Que verdade. bom. O Quem Ouve Enriquece acabou, certo? Como fica para quem adquiriu o vitalício? Quem adquiriu o vitalício vai ter acesso vitalício lá. O programa tá lá. Você vai poder acessar vitalício por quanto tempo você quiser. Você só não vai ter acesso ao novo formato por não ser um programa de autoaplicação. O novo formato é um formato de acompanhamento, né? Premium, então não se aplica para o modelo vitalício. Mas quem comprou o vitalício vai poder acessar para sempre lá o programa, tá bom? É, o quem ouve enriquece como era não vai mais ser vendido, quem comprou, comprou. É exatamente isso. Agora é um novo formato, né?
Sim, Edivaldo, você vai poder continuar acessando. Você vai poder. Você comprou o Vitalício, você vai poder acessar para sempre. Quem comprou por um ano, acabou um ano, acabou, né? A não ser que você ingresse agora no novo formato, você vai continuar tendo acesso ao material antigo, só que com novos conteúdos, novos materiais e também o meu acompanhamento. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Ó, o Edivaldo está perguntando a mesma coisa. É isso, gente. Quem tem o vitalício e tá tudo certo. Não se preocupem com isso, tá? Você comprou acesso vitalício, eu não vou tirar o acesso de vocês. Mais alguma pergunta, gente? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Temos 21 pessoas na sala ainda, não tem nenhuma dúvida. Pessoal, a Catiúcia e eu estaremos aí nas próximas 24 horas, né? Dedicadas aí a responder a ajuda de você, as dúvidas de vocês, para quem quiser ingressar aí no novo formato do programa do Quem Ouve Enriquece. Tá bom? É, não é pergunta, mas agradecer. Sua entrega é sem dúvida maravilhosa. Ai, obrigada, Silvia. Obrigada, obrigada. Vocês é que são maravilhosos, gente. Maravilhosos mesmo. Tá bom? Eu vou então encerrar. Depois, se vocês Quem tiverem. já foi, Ah, quem já foi? quem já foi aluno do Quem Ouve Enriquece 2022, tem Hum. a oportunidade de pegar o desconto que você falou aí? Sim, sim, não importa se o seu plano já venceu. Não importa, tá? Beleza. Aí É, tá só o lá no fato de você ter sido aluno, você já tem direito ao bônus, terceiro. tá Aí bom? fica com os 700 e pouco, né, que você falou. R$ 700 à vista ou 12 vezes de 72 no cartão. São os juros da operadora, né, do cartão de crédito. Aí tem que falar com a pessoa na hora de comprar, ela vai Qual conferir que se a é gente... seu nome? Qual que é seu Edir Soares Paiva. Edir? Edir, então, a Catiúcia vai te chamar lá. Você pode se manifestar lá no grupo, só que a Catiúcia já está colocando o link aqui também, tá? Para você fazer a sua inscrição, caso você queira. Tá jóia, falou. Tá Obrigada. bom? Gente, é isso então. Eu vou agradecer a presença de vocês. Espero que eu tenha contribuído, trazido clareza para quem aí quer ir para o próximo nível, né? E contem comigo. Estou aí à disposição de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos.